Esse é o Poço Azul, uma caverna com águas cristalinas descoberta em 1995, em Nova Redenção, no coração da Bahia. Aqui foram encontrados mais de 3.000 ossos de animais pré-históricos, como a preguiça gigante, o tigre-dente de sabre, o tatu gigante, entre outros. O Poço Azul é um verdadeiro depósito de fósseis da megafauna que habitou a América do Sul durante o período Pleistoceno. A tonalidade azul turquesa da água é por influência do magnésio e o carbonato de cálcio das rochas, a incidência natural da luz e a profundidade das águas, que vai de 4 a 21 metros. De abril até setembro, em dias de céu limpo, entre meio-dia e 2 da tarde, os raios solares penetram diretamente na água e proporcionam o fenômeno de iluminação mais intenso do ano. O Parque do Poço Azul é um lugar de fácil acesso para carros, com estacionamento bem na entrada. Chegando lá, tomamos uma ducha e colocamos o colete e snorkel. Foram 5 minutos de caminhada em silêncio até a boca da caverna. Aí descemos uma escada de 80 metros até chegar na plataforma de acesso. O colete é obrigatório e não pode ser retirado. A entrada e movimentação na água deve ser bem tranquila, sem movimentos bruscos, respeitando os limites sinalizados. Esse foi um momento de total conexão com a natureza. Os 20 minutos de flutuação mais vigorosos que eu já vivi. A estrutura do Poço Azul é muito bem organizada e atualmente o ingresso custa R$ 70 com a flutuação inclusa. Saindo da gruta, bem ao lado, o restaurante da Dona Alice serve uma comidinha caseira em panelas de barro deliciosa, com um preço a quilo super justo. Pra mim foram R$ 35 com bebida e sobremesa. Muito justo. Flutuar nas águas cristalinas e transparentes do Poço Azul foi uma experiência diferenciada, por um investimento total de R$ 105. Se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal e vamos para o vídeo. A 421 quilômetros de Salvador, nossa primeira parada na Chapada Diamantina foi em Andaraí, uma região primeiramente habitada por indígenas cariris até a descoberta de jazidas de diamante no período colonial. No garimpo mais conhecido e de melhor qualidade da região, se formou o povoado de Andaraí. O que você tá me filmando aí, velho? Filmando na cara. Hoje estamos indo no Poço Azul, aqui pertinho de Andaraí, na Chapada Diamantina. Vamos no meu carro, eu, o Cris e a Renata, e bora! Vamos conhecer esse lugar juntos. Hoje, infelizmente, a minha bichinha vai ter que ficar, né, filha? Vai ficar cuidando das coisas, porque não é lugar pra cachorro lá, infelizmente, né, filhinha? Você cuida das coisas aqui, bonitinha, fica aqui, gostosona assim. Ai, que bonita. Ai, que delícia de cachorro. Oh, meu Deus. Se eu posso com isso. Nesse período, eu e Nina estávamos acompanhados de Cris, Renata e Linda, também viajantes. Ficamos 2 semanas acampados nesse terreno lindo e resolvemos ir no meu carro, já que a barraca de teto dele estava aberta. Partiu Poço Azul. Partindo de Andaraí, pegamos a BA 142 em direção à Nova Redenção, um município a 60 quilômetros. Um pouco de asfalto e mais um bocado de chão batido em um percurso de 50 minutos. Em outubro, nesse período que visitamos, a Chapada Diamantina enfrenta o momento de seca, antes das chuvas do final do ano. O cenário e a paisagem eram de filme. Paramos um minutinho aqui, vou levantar o drone e vamos fazer umas imagens chegando no Poço Azul. Em seguida, chegamos na entrada do parque e estacionamos o carro. Fazer um sanduíche aqui, pegar o presunto, o queijo. Agora já botei a foto. Thank you. Aí, ó, fotógrafo. Aí sim. Chegamos por aqui. Bora. Na portaria, pagamos uma taxa de manutenção e conservação de R$ 70 por pessoa, já com a flutuação inclusa. Crianças até 5 anos não pagam. E a estrutura é super organizada com banheiros, lanchonete, restaurante e conveniência. Eu achei um valor justo e logo você vai entender por quê. A estrutura é bem boa aqui de banheiros. Agora eles pedem para tomar uma ducha antes de colocar o colete, antes de descer lá pra gruta. Então vou tomar uma duchinha agora.
Tá gelada essa água, é isso? Tá bom aí, rapaz? Chegou a hora, com o colete no corpo e o snorkel na cabeça, seguimos para uma caminhada de 10 minutos em silêncio total. Essa é a entrada da caverna. Em seguida, você chega numa escada de madeira construída em 1997, com uma descida de 80 metros, e olha essa vista. É preciso cuidado para descer a escada e não bater a cabeça nas rochas. Chegando na plataforma, nosso guia contou sobre o documentário filmado em 2005. Uma expedição realizada por geólogos, paleontólogos e mergulhadores profissionais que encontraram mais de 3.000 ossos de animais pré-históricos, como a preguiça gigante, o tigre-dente de sabre, mastodonte, o tatu gigante, entre outros. O documentário se chama Brasil da Pré-História, Mistérios do Poço Azul, e pode ser encontrado aqui mesmo no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição para quem tiver interesse. Em seguida, recebemos as instruções de segurança para acessar o poço. O que pode e o que não pode. O colete salva-vidas é obrigatório e não pode ser retirado dentro d'água. Não é permitido saltar na água, por isso tem uma escada de acesso para fazer a flutuação. E a movimentação dentro d'água deve ser bem suave, sem movimentos bruscos. Esses cuidados são importantes para não acelerar o processo de erosão da caverna, que é formada por rochas calcárias e sedimentares que são mais sensíveis. Aí foi a hora de soltar a câmera e entrar na água. O Cris levou a GoPro, então a gente conseguiu fazer essas imagens que vocês estão vendo. Eu vim sem óculos, velho. Eu não tô enxergando é nada. Tá que pariu, tu vai ver tudo depois no vídeo. Você vai no espelho, Quase me engasguei. Foram 20 minutos curtindo nas águas transparentes do Poço Azul. O dia da nossa visita estava com o céu nublado, e por isso a gente acabou não vendo o sol entrando de fato na gruta. Mas mesmo assim, valeu muito a experiência. Subimos de volta às escadas e vimos uma briga de urubus antes de seguir pro almoço. Essa é a questão brigando. Opa! Gostei da porrada. Sério, surreal. Surreal. Não tem nem outra palavra pra isso, porque muito bonito. Nossa, impressionante, de verdade. Dentro do parque tem uma lanchonete com pastel e sucos, além do restaurante da Dona Alice, que serve uma comida caseira deliciosa preparada em panelas de barro. Peguei um sorvetinho e uma cocadinha. O espaço todo aqui tem uma estrutura muito legal. O restaurante, a comida é muito boa e valores bem justos. O meu almoço meu prato deu R$23, o sorvete deu 6 e pouquinho e a cocada R$1, enfim. Mas eu gastei R$35 pra comer com sobremesa e tudo. Muito justo. Olha, gente, essa experiência aqui do Poço Azul foi incrível, incrível mesmo. Eu não tava com nenhuma expectativa exatamente, mas me surpreendeu a cada segundo, assim. É muito organizado aqui o lugar, a comida muito boa, a recepção muito boa. O ingresso custa R$70 aqui pra entrar. É um preço um pouco carinho, mas, poxa, vale muito a pena, sério. Agora a gente tá indo num outro lugar aqui pertinho, que fica a 2-3 quilômetros, que pouca gente vai, porque as pessoas não conhecem muito. Agora são 3h15 da tarde, ainda tem bastante tempo de sol. Vamos curtir um pouquinho esse outro lugar e depois a gente volta pro acampamento. Para não bater aquela bobeira depois do almoço, voltamos pro carro para seguir até o Olho d'Água da Urânia, um rio que passa ali próximo ao Poço Azul. Cara, agora ele tem filmmaker. Agora eu não preciso filmar mais. Agora é só contar a história, bicho. Eu nunca passei pelo momento de não precisar filmar. Foram 3 quilômetros até ali. Estacionamos o carro e ficamos ali apreciando a natureza maravilhosa desse lugar, ainda mais quando o sol reapareceu. Olha esse verde lindo das árvores e o reflexo vermelho na água do rio.
Você é obrigado a subir o drone de novo aqui, porque tá muito lindo. Essa foi a nossa experiência em conhecer o Poço Azul. Se você chegou até aqui e tá gostando de acompanhar nossa viagem, assista ao vídeo de Itacaré e Arraial da Ajuda. Nos vemos no próximo.